Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos encerrando o nosso mês de março, o mês das mulheres, e eu não poderia estar mais feliz com o fechamento de cada uma das homenagens e cada programa que eu consegui trazer. E como em todos os outros eu declarei um poema, nesse eu não iria deixar passar em branco. Tu és mais poesia que mulher. Ah, moça, se em dias atuais vivesse aqui Mário Quintana, ao conhecer os teus olhos, não seria muito difícil descrever o sol que há nessas chamas. Ele lhe cobriria de poemas, tal quanto a beleza da constelação das estrelas, a lua, o sol, as flores mais belas. Seria ele, Mário Quintana, capaz de lhe dar um poema de Andressa de Campos para uma mulher incrível. Como eu comentei no início, gente, eu estou tão feliz, mas tão feliz, porque essa sequência nossa do mês de março de homenagens iniciou-se com a nossa secretária do Estado da Cultura, Bia Araújo. E nada melhor do que pagar uma dívida e uma promessa feita naquele programa, que é trazer a secretária adjunta, a Gabriela, para poder contar para nós toda essa trajetória dela. E também como é que foi a construção dos festejos farroupilhas, de tudo aquilo que ela está hoje dando suporte dentro das áreas da cultura e trazendo para a gente esse olhar, como o poema disse, que brilha mais que o sol e que realmente reflete o que é a verdade desse governo de diversidade, desse governo de inclusão, desse governo de realmente olhar para tudo e para todas. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao nosso estúdio. Eu sei que você está aí em Porto Alegre, não foi dessa vez aqui, mas já está no ar aqui também a cobrança. Vamos ter que fazer isso novamente aqui em Farroupilha, mas eu compreendo a agenda da mulher junto com a cultura. Trazer vocês para cá seria muito improvável, e o bom da tecnologia é isso, que nos permite que vocês, estando aí em horário de trabalho, pode nos atender e fazer essa chamada aqui via Zoom à TV Cidade. Muito obrigada, as câmeras são suas. Conta para nós, mulher de Deus, que história é essa, toda essa tua trajetória dentro da cultura, como é que uma advogada foi parar na cultura e se deu tão bem? Obrigada, Perla, pelas palavras, por essa mensagem de tanto carinho, né, por ser recebida pela TV Farroupilha neste momento em que nós, juntos, aqui na Secretaria da Cultura, a secretária Bia é reconduzida no início desse 23 ao cargo, né, nessa continuidade de gestão, num trabalho tão bonito que foi feito de 2019 até agora, né, e que nós pretendemos e vamos dar continuidade. Isso nos traz muita felicidade, um aprendizado e principalmente um reconhecimento, né, que pela trajetória também, um momento que vai além da realização pessoal, é uma realização profissional também, por nós estarmos contribuindo tanto para o fortalecimento da arte e da cultura do estado do Rio Grande do Sul, que sempre tem se tornado uma referência. Mas voltando um pouquinho, é importante também eu trazer, né, um pouco da minha história, né, por ser uma servidora pública no município de São Vicente do Sul, onde sou natural, né, ser bacharela em Direito, uh, ter tido a oportunidade de, em 2019, a partir do convite da secretária Beatriz, integrado, então, à Secretaria do Estado da Cultura, no primeiro momento como assessoria de diversidade, né, trazendo à baila essas discussões sobre gênero, sobre questões étnico-raciais, religiosas, enfim, tirando a partir da cultura as pessoas da zona de conforto e levando conhecimento para a gente cada vez mais pautar essas questões que são sensíveis, reduzindo cada vez mais o preconceito, a discriminação, enfim, todas as formas de violência. Então,
é motivo de orgulho, né? Todos sabem aqui um pouco da minha trajetória, que foi bastante repercutida, principalmente depois do ano de 2019, né? Numa homenagem aí, recebida pelo movimento tradicionalista gaúcho, e isso é importante porque foi uma contribuição da minha história, ainda antes de passar pela transição de gênero. Eu sou uma mulher trans, então ainda na minha trajetória enquanto Maurício, que ficou bastante conhecida dentro do CTG, dentro da cultura gaúcha, e que em 2019, então, eu fui reconhecida, recebi uma homenagem, então, enquanto prenda, né, por toda essa contribuição, por toda essa história dentro do tradicionalismo, que repercutiu muito, quebrou barreiras, enfim, iniciou um novo momento de discussões para pautarmos cada vez mais a igualdade, pautarmos aí o quanto é importante as pessoas conhecer as histórias um dos outros, o quanto a cultura faz parte da nossa vida, e quebrar aí o machismo, né, o racismo, todas as formas de preconceitos ainda existentes. Então, foi um momento muito importante e que resultou, então, nesse convite para que eu viesse integrar essa assessoria, fazer parte da secretaria. E com a minha vinda, isso abriu oportunidades para a gente ter uma visibilidade muito positiva, né? Seja pela pauta das pessoas trans, homens e mulheres, né? Das pessoas que buscam por esse reconhecimento na sociedade. Ainda é uma parcela da população que sofre muitos preconceitos, muitos estigmas, é muito vulnerabilizada, principalmente por questões de falta de oportunidades, de chegar aí ao mercado do trabalho, por viver, né, a maioria da prostituição como única forma de sobrevivência mesmo, né, 90% da população trans acaba tendo a prostituição como única forma de trabalho, como única forma de sobreviver no mundo de exclusões. Então, isso é um marcador importante e eu me sinto muito na obrigação de estar aqui, né, fazendo da minha visibilidade, do meu trabalho, algo que seja positivo para que outras pessoas também tenham as oportunidades. É um caminho muito difícil porque nós sofremos muitas exclusões, sofremos preconceitos, muitas dificuldades, mas nós temos que nos apoiar, nós temos que fazer disso, né, desta luta, algo para que várias outras pessoas também tenham oportunidades. E é com esse intuito que eu venho para a secretaria e que eu tive também, né, 9 meses depois, mais uma responsabilidade que foi feita, né, foi trazida pela secretária Beatriz Araújo, também como um novo convite, que foi de assumir a direção geral e como secretária adjunta da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a partir de meados aí de junho de 2020, e que eu estou aí nessa responsabilidade desde então, fazendo, né, tentando propor e com um compromisso muito grande de que nós consigamos cada vez mais fazer políticas públicas que sejam estruturadas, que reflitam na vida das pessoas. Então, isso é o que nos move muito em relação à secretaria. Gabi, eu tinha conhecimento da tua história, não sabia que você era de São Vicente, eu sou natural de Santa Maria, então eu posso dizer de coração que você tranquilamente é uma guerreira, porque se em Porto Alegre ou numa capital, se conseguir sair do anonimato e poder se destacar pelo que você produz de trabalho, de esforço, né? Dentro do gênero trans, vindo de São Vicente, isso a gente dá ali, ó, multiplica por 2, que tranquilamente é muito mais desafiador. O interior, ele carrega mais ainda a pouca diversidade. E, assim, ouvir de você com tanto alívio, assim, sem papas, sem milindres, tudo isso é tão positivo, porque a gente precisa conduzir
diálogos sobre esses universos, sobre as diversidades, exatamente assim, para que as pessoas olhem a opção do outro, né, a escolha de vida própria do outro, com algo menos preconceituoso. E para mim isso só vai acontecer se a gente puder ter discursos assim, né? Não é porque ele é trans ou ela é trans que acabou na prostituição. É ao contrário. Ela está na prostituição ou ele está na prostituição porque o mercado está preconceituosamente o impedindo de desempenhar as suas funções, aquilo que ele pode ser capacitado, habilitado. E eu sou uma pessoa amante de toda e qualquer justiça. E as justiças sociais, então, são bandeiras que eu não só levanto como sacudo, visto a camiseta, eu não tiro o sutiã nem queimo, tá? Mas eu levanto, visto a camiseta e tudo isso. E eu acho que, mais uma vez, ficou muito bom isso, porque fechar o mês de março podendo falar da diversidade de mulheres que hoje vivem, né, que hoje comungam em nossas comunidades, na nossa sociedade, porque você poderia ter mantido um status quo, vamos chamar assim, né, e provavelmente 99,99% dos nossos telespectadores aqui de Farroupilha da região nunca teriam passado pela mente deles ou pela, né, pela cultura deles de que você é uma mulher trans e que você já foi um Maurício e hoje uma Gabriela. E tenho certeza que tanto Maurício quanto Gabriela são competentes, são habilidosos, são éticos e estão onde estão por competência e não por simplesmente beleza física ou qualquer outro tipo de característica, né? Ninguém conhecendo o universo de trabalho que hoje eu tenho o prazer de conhecer, que é essa questão da gestão pública, que eu brinco que antigamente eu achava que vocês viviam em palácios dourados e tinham assim uns 3, 4 servos eunucos abanando vocês, e essa era a vida dos gestores públicos. Mera ilusão. Hoje eu tenho absoluta certeza que não é assim. E eu vejo o quanto vocês estão fazendo diferença, porque ouvir de ti que o nosso MTG, a nossa cultura gaúcha, né, te recebeu de braços abertos, te homenageou e mostrou que, olha, nós que somos aqui os mais tradicionalistas dos tradicionalistas, compreendemos que esse tipo de preconceito não cabe em tradição nenhuma, né? Seja ela cultural, seja ela educacional, seja ela profissional. Eu acho que cultura, nenhum tipo de tradição merece esse tipo de preconceito. E agora, o que vai ser ou o que é a Gabriela 2023 com toda essa carga de trabalho, porque eu sei que ninguém te dá alívio aí, hein? Conta para nós como vai ser o 23. Verdade. Como eu disse, iniciam, né, novos desafios, né, trabalhar com a cultura no serviço público é muito dinâmico, é de grande responsabilidade, afinal, nós fazemos a diferença na vida das pessoas, nós trabalhamos para a população, então nós precisamos cada vez mais fazer com que a Secretaria de Estado da Cultura realmente seja uma Secretaria de Estado que chegue ao maior número de municípios com políticas públicas de fomento, de estruturação, de preservação do patrimônio cultural material e imaterial. Isso é um trabalho contínuo, nós sabemos que da grande responsabilidade e do que nós precisamos ainda ter de parcerias, né, de interação com as pessoas para que elas reconheçam a cultura, né, reconheçam as mulheres em espaços que sejam de liderança. Eu trago isso também como algo muito importante, porque a Secretaria da Cultura, ela tem feito um trabalho representativo em relação
as diversidades, né? Mas também tem sido uma referência a nível de estado do Rio Grande do Sul e também uma referência para o resto do país, por ser hoje a secretaria com maior número de mulheres em cargos de liderança. Nós representamos 73% dos cargos que são ocupados nas direções, né, em chefias dentro da Secretaria de Estado da Cultura, nas instituições que são vinculadas, institutos, fundações. Isso é bastante relevante porque, historicamente, nós sabemos do quanto essa luta das mulheres, principalmente no mês da mulher, mas que não fique só presente no dia 8 e sim cotidianamente, o quanto esses espaços são nossos, do quanto as mulheres estão ocupando cargos que até então eram tão ligados ao universo masculino e que hoje são representativos na construção civil, em áreas que bastante diferenciadas das engenharias, ocupados majoritariamente por homens e até mesmo em cargos de decisão nos governos, né? Seja governo federal, municipal ou estadual. Isso tem uma representatividade muito grande, assim como eu mesma ter ocupado o cargo de secretária adjunta e de diretora-geral também foi algo pioneiro, mas importante para a representatividade, seja por não termos oportunidades, seja também porque nós precisamos ter muitas vezes a figura de uma pessoa como pontapé para abrir oportunidades para as outras. E principalmente porque nós temos, né, dado a esses estigmas, muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas também de permanência. Muitas vezes o mercado não está aberto a te receber, a te respeitar pela tua identidade de gênero, orientação sexual, pela tua raça, enfim, ele acaba sendo excludente ou te oportunizando cargos que são mais baixos, falta de oportunidade de crescimento dentro das empresas. Então, ter essa oportunidade muitas vezes também é mostrar mais, né, duas, três, várias vezes mais o teu potencial de trabalho, a tua, o quanto tu pode estar nesse espaço, mais do que tu ter a oportunidade, tu te manter e tu mostrar que isso é possível, tu inspirar pessoas, o que é sempre necessário para que outras se sintam motivadas também, porque existem momentos que tu quer desistir, existem momentos que tu acha que tu não vai dar conta, isso já vem da nossa própria construção social de mulheres serem inferiorizadas, de pessoas trans mais ainda, LGBTs, pessoas negras, então isso acaba sendo uma dificuldade, né? E tu mostrar para as pessoas que tu é capaz e que tu poder inspirar outras pessoas é algo muito incrível. Então nós iniciamos já esse 23 com esta responsabilidade reafirmada de seguirmos esse trabalho com essa representatividade ainda maior de mulheres e também um desafio muito grande, falando um pouquinho sobre cultura, sobre tradicionalismo, né, sobre a nossa cultura gaúcha, é ter, né, novamente assumido a responsabilidade como presidente da Comissão Estadual dos Festejos. No ano passado, eu já estive ocupando a presidência desta comissão, um desafio muito grande. Também foi a primeira vez que uma mulher trans esteve inserida nessa comissão e como presidente, né, num espaço que a gente sabe que ainda é muito cheio de preconceitos, mas que isso também me motiva a estar ali, por toda a minha trajetória cultural dentro da cultura gaúcha e também por esta aproximação, por esse gostar da nossa cultura e responsabilidade de dar essa visibilidade. Fomos muito felizes no ano passado com a escolha do tema das etnias, já havíamos trabalhado em 2021 com o tema das Anitas, o bicentenário da Anitta, mostrando a diversidade das mulheres, né? E aí isso se torna muito amplo, uma discussão muito positiva e propositiva. E neste ano, embora não tenhamos ainda definido, né, para a próxima semana, a escolha do tema e da patrona ou patrono, nós já estamos com essa missão, então, de fazer, né, como foi em 2022,
o retorno das atividades presenciais, nós fortalecer cada vez mais, então, essas atividades. E, além disso, todas as execuções que já foram trazidas aqui pela secretária Beatriz, da Secretaria de Estado da Cultura, o fortalecimento em relação aos recursos que foram investidos em fomento, seja através da nossa lei de incentivo ou do Fundo de Apoio à Cultura, chegaram a 100 milhões que são feitos anualmente aí pela Secretaria de Estado da Cultura e que nós pretendemos cada vez mais fortalecer esse trabalho, além de todas as ações que são promovidas pelos nossos institutos de apoio aos municípios, para que também os municípios façam seus editais, fortaleçam a sua cultura, reconheçam que uma artista não é somente o fazer de graça ou fazer, né, venha na amizade, é ser reconhecido pelo trabalho. E o quanto a cultura ela faz parte do nosso cotidiano, seja através de uma leitura de um poema, como trouxe na abertura do programa, da música, né, da valorização do patrimônio cada vez mais, que a gente tem visto, o quanto nós temos, principalmente na Serra, a colonização aí italiana, a toda a questão gastronômica, de saberes, de fazeres, da música, da dança, o quanto isso deve ser reconhecido e quanto as pessoas que são fazedores e fazedoras da cultura também devem ser reconhecidas pelo trabalho que fazem. Não é um mero de passagem. Aplauso é ótimo, mas não enche barriga, né? Não. Artista adora aplauso. Eu digo por mim, porque acredito que o que eu faço aqui também seja um pouco de arte, mas isso aqui não paga a minha luz. A gente precisa mostrar que os recursos e os fomentos, eles realmente precisam chegar na ponta, né? Estar atendendo ao desejo da comunidade, e por isso cada vez mais ouvir você, ouvir a diversidade, abrir para que os municípios escutem a sua comunidade cultural. A gente sabe, está chegando aí a Lei Paulo Gustavo, serão bilhões falando de universo do nosso Brasil, que se não for ouvida a comunidade, a tendência é a gente gastar os no mesmo, naquilo que já foi feito, e não seja exatamente aquilo que a comunidade esteja buscando. Outro ponto que eu tenho amado ver, vocês fazendo essas articulações, essas intersecções, com a questão da inovação. E a gente sabe que esse é um tema das ODS, ele é um tema do 2030, ele é um tema do 2050. A gente precisa, e para mim, não existe forma mais fácil de quebrar essas bolhas do que a cultura, né? Então, tirar as mulheres e todo esse nosso ecossistema LGBTs, negros, deficientes físicos, todo esse sistema que infelizmente fica à margem, né? Tirar eles do analfabetismo digital através da cultura. Para mim, eu acredito muito nisso, porque é muito mais fácil eu aprender algo inovador ou tecnológico fazendo um TikTok do que entrando num cursinho para ir aprender o DOS, por exemplo. E isso é cultura. Então, esse olhar que vocês conseguem trazer para esses temas novos e fazer essas interconexões são algo que a gente precisa aplaudir, precisa fomentar, precisa mostrar. Outro fator que eu sempre destaco, que é o quanto vocês têm investido em treinamento, em cursos preparatórios para o servidor público de todas as esferas. Né? Eu brinquei com a Bia, contei para ela, porque eu sou o ser humano que estou sempre ali olhando as redes sociais, e vocês estão muito bem posicionados agora, está muito legal, chama bastante atenção. E aí, curso sobre territórios. E eu acho que o modelo territórios incrível, né? E eu disse, bom, escrevi, fui lá, daí eu olhei, era só para funcionário público, fiquei bem quietinha, né? Digo, daqui a pouco vão me expulsar daqui. E era incrível ver que vocês disponibilizaram uma semana inteira de cursos capacitantes e tinha... Olha, nós somos quantos municípios aqui? 300?
Municípios, 497. 497 municípios. Não tinha 20 municípios representados. Então, esse tipo de coisa eu me faço obrigada a fazer o comentário, Gabi, exatamente para que aqueles gestores públicos que escutarem ou que de alguma forma receberem essa mensagem perguntem para aquele outro, porque obviamente que o prefeito não vai saber, não vai estar ligado nisso, ele tem que cuidar de tudo, né? Mas ele tem a obrigação de chegar lá e perguntar: Fulano, tu participou do treinamento? Qual foi a razão de você não participar desse treinamento? Então, eu acho que a gente precisa, como comunidade, dar esses destaques para que os nossos gestores, os nossos servidores, que já têm essa nomenclatura exatamente por isso, né, que devem servir à comunidade, que eles possam perceber que não dá mais, precisa sair da bolha. Né? Então, assim, dentro de tudo isso, eu quero te dizer que já está terminando o nosso tempo, infelizmente. E quero te deixar as câmeras da TV Cidade para aquele teu, pela tua última mensagem aí, teu agradecimento. Obrigado. Só fazendo um parênteses muito rápido, este fortalecimento e essa relação com os municípios tem sido uma das pautas que são prioritárias dentro da Secretaria de Estado da Cultura, né, para cada vez mais nós termos esse engajamento, essa relação e esse suporte da Secretaria com os municípios. Isso tem sido muito positivo, tanto que o governador Eduardo Leite, recentemente, na Assembleia de Verão da FAMURS, anunciou aí um investimento via Fundo de Apoio à Cultura, né, de 30 milhões, o anúncio feito junto com a secretária Beatriz Araújo, que deve ser publicado aí um edital no próximo mês. Então, isso reforça o quanto nós precisamos trabalhar junto com os municípios, também por esse desafio que nós temos em relação à Lei Paulo Gustavo, que é algo eminente também para início de abril, maio, nós já termos a execução. Enfim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre esse trabalho que eu sou muito grata, né, de fazer parte da Secretaria de Estado da Cultura, pela confiança da secretária Beatriz Araújo de dar continuidade junto a ela nesse trabalho que nós acreditamos e que é possível, e principalmente por algo que eu acredito pessoalmente, que é de fazer a diferença, de trabalhar com essas questões relacionadas à diversidade como algo que possa abrir oportunidades, que possa transformar vidas, que a gente possa diminuir esses preconceitos todos que existem. Isso é possível através da informação, através dos trabalhos que são feitos, né? O poder transformador que tem a cultura através dos diversos segmentos da arte, enfim, que é transformadora, e da responsabilidade que nós temos de fazer isso acontecer. Então, eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição para que nós tenhamos outro momento e que nesse seja presencial, né, na felicidade que nós temos de estar aqui com você. Então, que sejamos cada vez mais resilientes, né, que sejamos esperançosos para trabalhar e fazer com que cada vez nós consigamos viver uma sociedade que seja realmente de mais igualdade, mas principalmente de amor e de respeito para as pessoas. É isso, e obrigado, um grande beijo a todos e todas que nos acompanharam nesse programa. Muito obrigada.